Segunda-feira, 30 de março de 2015. Seja bem-vindo. Está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja os assuntos que preparamos para esta edição. Curso de farmácia da UPF ensina a população como usar e descartar medicamentos de forma correta. Passo Fundo em situação de alerta contra a dengue. Vamos falar também sobre o software livre, ferramenta que está disponível na web e que muita gente já utiliza. A arte e a expressão da capoeira encanta as crianças da Fundação Lucas Araújo. E ainda, quais os cuidados que você deve ter no trânsito para o feriadão de Páscoa? Continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. O governo do estado faz hoje aqui na UPF o primeiro encontro da Caravana da Transparência. O objetivo é esclarecer à população gaúcha a real situação das finanças públicas. 9 municípios serão visitados pela caravana. Além da exposição da dívida do estado, serão debatidas ações prioritárias para o plano plurianual. A atividade começa às 7h20 da noite no Salão de Atos da Faculdade de Direito. O encontro vai contar com a presença do governador e de representantes dos 6 Conselhos Regionais de Desenvolvimento, os COREDs. Passo Fundo está em situação de alerta contra a dengue. Desde o início do ano, já foram 12 casos de suspeita da doença. Existem focos do mosquito na maioria dos bairros da cidade. Por isso, é importante que a população colabore. A jornalista Inês Moretti foi até a Vigilância Ambiental e Saúde de Passo Fundo e tem mais informações. Este ano, o município já tem 12 casos suspeitos de dengue e o levantamento de índice já foi concluído. Eu vou conversar agora com a chefe do Núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde, Ivânia Silvestrin. Ivânia, qual é a real situação do município de Passo Fundo em relação à dengue? Bem, hoje o município de Passo Fundo encontra-se numa situação de alerta, até pelas notificações que nós já temos desde o início do ano, que são moradores de Passo Fundo, e pelos focos do mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus que a gente tem encontrado nos mais diversos bairros da cidade. Então, nós temos desses 12 casos que foram notificados desde o início do ano, todos são moradores de Passo Fundo, 7 deles já negativaram para o vírus da dengue, 4 aguardam resultado de laboratório e um deles já foi confirmado como positivo para dengue, porém não é um caso autóctone, ou seja, esse caso de dengue veio importado de uma cidade que vive uma epidemia de dengue. Como é que é a contaminação pelo mosquito, pelos 2 mosquitos no caso? Na verdade, quem transmite o vírus é a fêmea do mosquito Aedes aegypti. Então, a partir do momento que a fêmea picar uma pessoa com dengue, que tenha sintomas de dengue, está em fase de viremia, ela contrai o vírus e ela pode picar outras pessoas transmitindo esse vírus da dengue. Dessa forma que se faz a contaminação e a transmissão do vírus da dengue. Quais são os sintomas da doença? Febre alta, 38 a 39 graus, dor no corpo, cansaço físico, dor no fundo do olho, prostração, perda de apetite, dor abdominal, seriam esses os mais relevantes e que chamam muita atenção e um sinal de alerta para caso suspeito de dengue. E o que fazer no caso de suspeita, então, desses sintomas? Sempre que a população suspeitar que seja caso de dengue, deve procurar atendimento médico, ou nas unidades básicas de saúde do município, ou nas emergências hospitalares. Ok, então, Ivânia, muito obrigada pelas suas informações. Voltamos ao estúdio. Possuir liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar um software de computador, ou seja, um software livre. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Alexandre Oliva, ele que é ativista do software livre, colaborador e fundador da Fundação Software Livre na América Latina e atualmente desenvolve estudos de doutorado na Unicamp em Campinas. Alexandre, seja muito bem-vindo ao PFTV. Muito obrigado, Jean. Vamos primeiro contextualizar, assim, o que seria software livre? É o software de graça? Então, muita gente entende assim, mas não, né? Porque tem a ver com as 4 liberdades que você falou, que a gente resume como 4. Uhum. Mas o ponto central é,
Software, quando a gente fala de software, ele é o que controla o computador, é o que dá as instruções para o computador fazer o que ele deve fazer. Sim. A questão é, quem controla esse software? Se você, usuário, controla o software, então você está livre. Se outra pessoa controla o software, então você está subjugado por essa outra pessoa ou empresa. Aí você perdeu a sua liberdade. Entendi. Aí a gente busca falar de software livre enquanto um caminho para as pessoas resgatarem a sua liberdade e poderem controlar os seus próprios computadores. E é aí que vem a importância da escola de hackers aqui de Passo Fundo. Tá certo. E por isso que você diz, então, né, quando, no caso, o software livre, você foi lá, criou aquele sistema para você trabalhar, aí que entra a questão da liberdade. Se você está usando um software privativo, isso quer dizer que alguém está controlando aquilo. Alguém está te privando da liberdade, alguém está controlando o seu computador de modo que o seu computador não te serve mais. E falando da escola de hackers, tu vai logo mais conversar com os alunos, né, crianças e adolescentes, essa possibilidade da criança enxergar o computador além daquilo que simplesmente está ali como um usuário, como você bem disse, né, é fantástico. Não, é sensacional, assim, eu estou empolgadíssimo com essa proposta. Eu tenho ciência de que já é a segunda edição, houve um plano piloto ano passado, e esse ano está sendo expandido. A idade ideal para você começar a aprender a programar parece que é exatamente essa faixa etária, e eu tenho uma filha nessa idade, e assim, ela floresceu em termos de capacidade de programação nesse momento. Eu tenho certeza que isso vai acontecer com as crianças aqui também, e elas vão ganhar uma nova dimensão do que dá para fazer com o computador. Hoje em dia os computadores têm sido cada vez mais restritos no que eles te oferecem, porque eles estão se tornando mecanismos de entrega de anúncios, mecanismos de consumo. E a gente procura então resgatar a postura de não, eu posso produzir, eu posso fazer, eu posso controlar a minha vida digital também. E Alexandre, o que para um adulto pode assustar quando a gente entra em código-fonte, aquelas letrinhas, você mesmo brincava, dizia que aquelas letrinhas verdes que ficam caindo na tela, para um adulto pode assustar, para a criança, não. Então, eu fiquei surpreso ontem conversando com a minha filha sobre isso, porque tem criança que também já tem esse medo. Eu acho que isso criança tem esse medo? Algumas crianças têm. Eu acho que isso é passado culturalmente, porque exatamente como você falou, tem adultos que têm esse medo, então tem crianças que percebem esse medo, então a forma de combater esse medo é expor, é colocar em contato e ver, não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade é um código, é uma linguagem. É uma língua, a gente sabe que as crianças aprendem línguas com uma facilidade incrível. É só mais uma outra forma de se expressar. E o mercado como é que está? Para quem quer atuar nessa área? É quentíssimo, né? Assim, tem emprego sobrando, tem empresas no mundo inteiro. Está faltando profissional dessa área? Está faltando profissional. Assim, não acho nem que essa é a questão mais importante. Claro que é interessante, Sim. Mas para qualquer pessoa saber ter alguma noção para conseguir controlar o seu computador já é muito valioso, para se tornar mais eficiente em qualquer tarefa que você for fazer na vida no computador. Se fosse dar um exemplo assim, bem prático, aproveitando aqui a nossa audiência, um exemplo bem prático para um controle básico do computador, para que funcione um pouquinho diferente daquilo que já tem. Não, tem coisas que... o exemplo canônico que eu uso é da minha filha, ela tinha 5 anos, estava fazendo um trabalho na escola e foi salvando imagens com nomes 1, 2, 3, aí agora vamos compor para fazer o trabalho da escola. E não tinha nenhuma imagem, porque ela não colocou com a extensão de nome de arquivo. Aí eu falei, deixa eu fazer uma mágica para você. Aí eu abri um terminal e falei, para todos esses arquivos aqui, coloque a extensão .jpg. Tem um comandinho de uma linha que para as dezenas de imagens fez isso num instante. Agora imagina a pessoa que não sabe programar, que não sabe nada de programação, ela vai clicar em um, colocar a extensão. Clicar no outro, colocar a extensão. Muito mais trabalho. Isso que a gente ganha. É verdade, ganha tempo. Ganha tempo, ganha eficiência e ganha na vida, né? Tá certo. Muito obrigado pela tua participação aqui, Alexandre. Ele que vai estar logo mais conversando com os alunos então na Escola de Hackers aqui na UPF, né, que vai acontecer logo mais à tarde. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Valeu.
Alunos de escolas públicas de Passo Fundo, do 6º ao 9º ano, têm até amanhã para fazer a inscrição na Olimpíada Brasileira de Matemática. Cerca de 19 milhões de alunos já participaram das provas. Neste ano, a Olimpíada vai premiar de 6.500 alunos, com medalhas de ouro, prata e bronze, além de distribuir cerca de 46 mil menções honrosas. No site que aparece aí na tela, você confere questões de provas anteriores e também o formulário para inscrição. E veja depois do intervalo, projeto farmacêutico na praça esclarece dúvidas sobre o uso e o descarte de medicamentos. E ainda, a arte da capoeira encanta meninos e meninas da Fundação Lucas Araújo. A gente mostra os detalhes em instantes.